Fala aí, coloradagem! É um baita empate diante do Corinthians, hein? Dadas as circunstâncias do jogo, um pontinho ali foi um belo resultado. E também, né, tem aquele saborzinho de manter o Corinthians na zona de rebaixamento. Mas vamos ver o que dois grandes jornalistas do Rio Grande do Sul, Fabiano Baldasso e o Vaguinha, disseram, qual análise que eles fizeram a respeito desse grande jogo, né? Que teve emoção até o final. Mas antes, vai lá, se inscreve no canal, deixa like, comentário, aquela coisa de sempre. Vamos fazer esse canal de Colorado crescer cada vez mais, né? Dá essa forcinha aí, clica no botão inscrever-se, que tem muita coisa do Inter que eu vou trazer aqui para vocês, ok? Bora lá então, vamos ver o que o Fabiano Baldasso falou a respeito do jogo. Bora lá, fala aí, Baldasso, conta pra nós o que você achou do jogo. Vamos lá, gurizada, o empate do Internacional contra o Corinthians e todas as intercorrências que envolvem essa partida. Inclusive roubo, né? Sempre tem. Gente, entenda uma coisa, nós nunca vamos pegar o Corinthians na nossa história sem que o Corinthians seja favorecido. Esqueçam, o Corinthians sempre vai ser favorecido contra o Internacional. Hoje teve uma agressão em que o Valência quase teve a perna quebrada por um jogador do Corinthians que deu um carrinho voadora na sua canela, chegou a torcer a perna do Valência, ter quebrado a perna, e o jogador não foi expulso, né? O Rodinei pisou no pé de um adversário naquele Inter e Flamengo lá de 2020 e foi expulso. Então assim, o futebol é nojento. Tudo que envolve o Corinthians no futebol é nojento, tá? É nojento. O Corinthians sempre é beneficiado contra o Internacional. Existem 15 fatos históricos entre Inter e Corinthians em que nós fomos roubados. E hoje fomos roubados de novo. Ponto, tá? Isso é uma das coisas do jogo. Mas tem mais pra gente analisar aqui. A segunda coisa do jogo. O Inter entregou 2 gols para o adversário. O Inter entregou 2 gols. Nós demos os 2 gols do Corinthians, fomos nós que demos. Não foi o Corinthians que construiu. Os 2 gols do Corinthians nós demos. O Corinthians saiu ganhando por 1-0. Começou o jogo, o Corinthians estava ganhando por 1-0 porque o Gabriel Carvalho, o guri, que eu tô dizendo que tá mal, que eu tô dizendo que tá entregando, que eu tô dizendo que subiu o salto e que vocês ficam bravos comigo, que vocês querem que eu passe pano pro guri. Eu não vou passar pano pro guri. O guri tem que ser educado, tem que pegar um banquinho. O guri entregou um gol pro Corinthians no começo do jogo. Então o jogo saiu 1-0. Bom, ali foi o bom momento do Inter na partida. Por quê? Porque o Corinthians, de alguma forma, ao fazer o primeiro gol muito cedo, se resguardou. Talvez pela pressão que vem passando, tinha um resultado a favor, se resguardou. Mas não é só demérito do Corinthians que se resguardou, é mérito do Inter. O Inter, até os 30 minutos do primeiro tempo, já perdendo por 1-0, o Internacional foi protagonista do jogo. Teve todo o volume no meio-campo. Ali eu elogiava muito o Alan Patrick e o Thiago Maia. O Inter chegou pelos lados do campo, o Bernabé com o Wesley também bastante envolventes, até que em determinado momento, depois de chegar bastante, o Inter empatou o jogo. O Bernabé chutou uma bola, ela desviou no zagueiro, entrou, e aí empatou o jogo, né? A partir do momento que o Inter empata a partida, muda toda a história do jogo de novo. E eu arrisco dizer que daquele momento que o Inter empatou a partida até o final do jogo, o Corinthians foi melhor. A reta final do primeiro tempo e no segundo tempo, o Corinthians foi melhor. O Corinthians foi protagonista, o Corinthians teve as principais ações do jogo, o Corinthians chegou com mais veemência, o Corinthians perdeu gols e poderia ter ganho a partida. O Internacional, né, estabeleceu uma retomada, depois de estar perdendo por 2-1, na falha do Thiago Maia. O Inter estabeleceu uma retomada por espasmos, né? O Corinthians, né? Aí vem o segundo lance que o Internacional entregou. O Thiago Maia conseguiu. O Thiago Maia hoje, sério. Não foi bem. Desculpa a brincadeira aqui, mas eu acho que ele tava chapado. Uma brincadeira, tá? É uma figura de linguagem. Porque ele fez algumas coisas assim de que tá fora da casinha. O Thiago Maia tava bem no jogo. O Thiago Maia tá pendurado para ficar de fora do Grenal. Ele conseguiu fazer uma falta idiota no meio-campo, sem nenhum risco, segurou um adversário pelas costas e tomou um amarelo e está fora do Grenal.
Aí depois, o lance do pênalti é inacreditável. O lance do pênalti é inacreditável. Na frente dele tem uma disputa de bola por cima e ele tá aqui, ó, com o braço aberto. A bola passa pela disputa, cai no braço dele, pênalti. O segundo gol que o Inter entregou para o adversário. O Corinthians, os 2 gols do Corinthians não foram construídos pelo Corinthians. Os 2 gols do Corinthians foram construídos pelo Internacional, com Gabriel Carvalho e Thiago Maia, os 2 que entregaram esses 2 gols para o Corinthians. Mas não significa que o Corinthians, além disso, não tenha construído e não tivesse tido oportunidade de fazer gols. Teve. Eu sou obrigado a reconhecer aqui que o Traíra, tá? O Traíra, o Yuri Alberto, foi um dos principais jogadores da partida. Ele foi perigoso o jogo todo. Ele teve gol anulado, botou bola na trave, fez gol. Ele foi um dos melhores jogadores da partida também. A jogar, tá? Então, sou obrigado a reconhecer que ele levou perigo o tempo todo. Deixa ele pra lá, assim, dos 30 minutos do primeiro tempo em diante, como eu disse, o Corinthians reassumiu o protagonismo do jogo. E o Inter, não é que o Inter se encolheu, o Inter passou a não encontrar soluções. Eu tinha um movimento, em boa parte do primeiro tempo, em que o Thiago Maia e o Alan Patrick comandavam um setor que engolia o setor do adversário e fazia com que o Internacional fosse perigoso. Isso não mais aconteceu. O Alan Patrick desapareceu do jogo. A jogada envolvente pelo lado esquerdo com o Bernabé e o Wesley deixou de acontecer. No segundo tempo, o Wesley não viu a cor da bola. O Bernabé teve mais atrás do que na frente e ainda teve algumas dificuldades atrás. O Inter não chegou mais. Né? Também há de se dizer que o Inter jogou com 10 jogadores até os 40 do segundo tempo. Acabou a Ener Valencia pra mim, tá? Desembarquei total. Já tinha desembarcado do Alário, agora desembarquei do Valencia. Aliás, crítica ao treinador do Internacional. E eu sou um dos caras... Não dá, né, gente? O Ener Valencia, a gente não vê nem vontade nele de correr atrás da bola, de buscar alternativa, porque muitas vezes o jogador não tá bem, mas ele vai atrás, ele tenta alguma coisa. O Ener Valencia nem isso, e o Alário, então, meu Deus do céu, cara. Se a gente chamava o Fred de Cone naquela Copa, o que sobra pro Alário, então? Pelo amor de Deus. Esses dois aí, olha, muito custo e pouca entrega. Caras que mais elogiam o técnico do Inter. Por qual motivo ele manteve em campo, até os 40 minutos do segundo tempo, uma nulidade que não participava do jogo, que estava fora da partida, estava em Nárnia, que foi o Ener Valencia. Por qual motivo esse jogador não saiu antes? Eu não estou condenando ter começado com ele, eu estou condenando não ter tirado ele pelo menos no intervalo. Né? Bom, o futebol mostra. O Ricardo Matias entrou aos 40 minutos do segundo tempo, ele fez o gol de empate de letra. Ele quase toma uma bola do goleiro para fazer o gol. E num lance perigoso defensivamente, ele estava atrás e deu um chutão para a arquibancada. O Ricardo Matias. Tá? Então, assim, o Roger é um cara inteligente e eu espero que a partir de agora ele risque Valencia e Alário. Que até entrou o Alário também. Risca. Os centroavantes do Internacional são Borré e Ricardo Matias. Os outros, ó, deu. Para mim tem que encontrar uma maneira de mandar embora, rescindir contrato, encontra um clube. Deu, velho. Deu. Larguei e eu sou um dos últimos a largar. Eu sei que boa parte de vocês já tinha largado há tempo. E eu acreditava, segurar, não, com o Roger vai tudo melhorar e tal. Não melhorou, tá? Todo mundo melhorou, menos eles. Não foi uma boa partida do Inter. Definitivamente não foi uma boa partida do Internacional. Todo mundo me perguntou na semana inteira: tu assina um empate, Baldasso? Não, quero ganhar o jogo, o Corinthians está combalido, o Corinthians vem do jogo contra o Flamengo, o Corinthians está na zona do rebaixamento, não aceito o empate, quero ganhar. Até terminou o primeiro tempo 1-1, o Brito me perguntou, tu aceita o empate? Não, de jeito nenhum, tal. Pelas circunstâncias do jogo, foi ótimo o empate. Foi um bom resultado, porque nós não jogamos bem. Repito, fomos roubados. Se tivesse sido o jogador do Corinthians expulso no começo do segundo tempo, na agressão que ele fez ao Ener Valencia, a história do jogo poderia ser outra, é verdade, tem que citar isso, porque é um escândalo que acontece neste nojo chamado futebol brasileiro. O Rodinei pisou num pé de um jogador do Flamengo, uma vez foi expulso, o cara hoje deu uma voadora na canela do Valencia, quase quebrou a perna do Valencia e não foi expulso. Tenho que dizer, sempre roubados contra o Corinthians, sempre.
toda a vida. Desde que eu nasci, o Inter é roubado contra o Corinthians. Já nos tiraram vários campeonatos, nos tiraram um título da Copa do Brasil, nos tiraram 2 títulos de Campeonato Brasileiro, roubando a favor do Corinthians. Tá? Então não dá para deixar passar batido. Não dá para deixar passar batido. Também tem o fato de que entregamos 2 gols, mas também tem o fato de que o Inter não fez uma boa partida. Galera, é isso aí que o Baldasso tem a nos dizer a respeito do jogo, né? E eu concordo em parte com ele. Eu acho que realmente não foi a melhor partida do Inter. O Inter não jogou muito bem, mas o que vale acima de tudo é o resultado, como eu falei. E é isso aí. É isso aí, gurizada. E agora vamos lá, vamos ver o que o Vaguinha tem a nos dizer a respeito aí do empate do Inter contra o Corinthians. Bora lá, vamos ver o que ele achou do jogo, com a análise que ele faz a respeito da partida. Fala aí, Vaguinha. Vamos lá, rapaziada. O jogo praticamente começa 1-0. Numa falha do Gabriel Carvalho. Ele recua, o Memphis Depay pega a bola, essa aí foi foda. O Yuri Alberto e aí sai o gol. Eu até achei o Rocher um pouquinho fora de posição assim, mas enfim. Eu achei que dava pra pegar. Mais posicionado pro lado esquerdo, deixou muito o canto direito aberto. Enfim, o Rocher sabe onde tem que se posicionar, né? E sobre o erro do Gabriel Carvalho é o seguinte, ele sabe, levanta a cabeça e vai também jogar, moleque. 17 anos de idade, tem muita bola no corpo, errou, faz parte, tem crédito. Tem crédito, comigo e com toda a nação colorada. Tá jogando muito. Segue o jogo, levanta a cabeça. E foi o que o Inter fez. O Inter tomou conta do primeiro tempo, ocupou espaços, alugou o lado esquerdo de ataque, criou uma situação claríssima, numa jogada do Bernabé pela linha de fundo, ele cruza para trás, Alan Patrick chega batendo, o Kaká salva em cima da linha, meio que com o ombro assim, né? Até achei que fosse pênalti, não foi. E a bola vai para escanteio, o Inter continua em cima, pressionando, jogando bem, o Inter do Roger, aquele Inter que a gente está acostumado a ver. E aí numa jogada que começa da direita e tem participação do Gabriel Carvalho, sai no Thiago Maia dá o passe, o Bernabé chuta, a bola desvia e sai o gol de empate do Internacional. Apesar de domínio territorial no primeiro tempo, o Inter não teve assim uma outra grande oportunidade de gol. Não teve no primeiro tempo, mas deixou uma sensação de que, olha, se jogar assim, vai ganhar o jogo do Corinthians, porque tá tomando conta do jogo, não tá sentindo a pressão, nada disso. O Corinthians pouco assustou o Inter, teve um contra-ataque depois que o Yuri Alberto chuta na trave e nada mais. Aí vem o segundo tempo, e aí a gente tem que valorizar também o adversário. O Ramon Dias é muito bom treinador. E o Corinthians fez o jogo da vida, gente. Da vida. Às vezes a gente esquece, né, que tem um treinador e tem um time do outro lado. Então muitas vezes o povo fala, jogou mal, mas o outro time talvez tenha anulado as principais ações do Inter, né? E é normal que quando um time começa a se destacar, ele começa a ser estudado pelos adversários. Então, vamos dar uma contemporizada aí no drama, que também não é tudo isso. Deram tudo, entregaram tudo, deixaram tudo dentro de campo. O cara arrumou o time, o Roger teve dificuldade para encontrar soluções, porque algumas peças não estavam jogando bem, e aí o Corinthians foi para cima. É importante eu contar uma historinha para vocês aqui. Quando o jogo tava 1-1, o Kaká do Corinthians tinha que ter sido expulso. Deu uma entrada violenta no Ener Valencia, recebeu só amarelo e o VAR não chamou. Mas o VAR, para chamar para pênalti do Corinthians, aí eles chamam. É verdade que o Corinthians já tinha um gol anulado e bem anulado, com o recurso do VAR também, tá? Mas aí marcou o que tinha que ter marcado. E o pênalti foi bem marcado também, mas foi um lance assim muito fortuito, né? Uma xiripa braba pegou na mão do Thiago Maia. Mas xiripa também é pênalti, né, Vaguinha? Faz o 2-1 e o Inter sem reagir, sem força. Ali eu senti, olha, o Roger vai fazer qualquer coisa aqui pra gente tentar o empate, mas é aquela esculhambação, né, de time, com Bruno Henrique de primeiro volante, Gustavo Prado aberto no lado esquerdo, Bruno Gomes aqui com Alan Patrick fora de posição, 2 centroavantes, entrou o Ricardo Matias no lugar do Ener Valencia, saiu o Wesley também, entrou o Vandes, entrou o Alário, meu Deus do céu, o que quer com o Alário? Quer o gol, quer pressionar, quer preocupar os zagueiros. E foi o que aconteceu no final do jogo, com o Inter jogando mal, na pressão, aparece a estrela do garoto, do Ricardo Matias. E é importante a gente trazer aqui uma informação que o Simon trouxe direto da concentração, Simon Bianchini, repórter da Rádio Gaúcha. Direto da concentração,
em São Paulo, antes do jogo, ele disse, olha, o Inter encaminhou a renovação de contrato com o Ricardo Matias. Tem que renovar, E o Ricardo Matias entrou, e de letra, o Guri tem futuro. A bola da esquerda passa por todo mundo, o Alan Patrick recebe. E como é importante ter o Alan Patrick até o final do jogo. Porque ele não fazia um bom jogo. Mas ele recebe e bate certinho para onde tem que bater. Bate cruzado para a pequena área. Tá ali o meu centroavante, Ricardo Matias, 18 anos, de letra, botou na rede. Estrela. Estrela do Roger, que mesmo no momento ruim, empata ou ganha jogos, porque o Inter não fez uma boa partida também contra o Vitória e ganhou. Empatou hoje no final e volta de São Paulo para 2 semanas de trabalho antes do Grenal, com um retrospecto de 9 jogos, 3 empates e 6 vitórias. É espetacular ou não é? É espetacular. É espetacular olhar para a tabela de classificação e ver o Inter no G6. É espetacular olhar para a tabela de classificação e ver o Corinthians afundado na zona de rebaixamento. Essa então, é maravilhosa. Isso dá essa parte um gostinho de uma vitória contra o Corinthians lá em São Paulo. Foi o gostinho. É isso aí, galera, isso aí. Então a gente tem aí a opinião do Baldasso, a opinião do Vaguinha a respeito do jogo. Realmente foi um empate com gosto de vitória, dadas as circunstâncias do jogo, né? O Corinthians foi melhor. Todo o ambiente que envolve um Corinthians e Inter, né? E deixar eles na zona de rebaixamento, ajudar a colocar mais uma pá de areia no rebaixamento deles é sempre bom. Se vai ser rebaixado ou não é outra história, mas a nossa parte a gente fez. Valeu? Isso aí, galera, deixa like, comentário, se inscreve no canal aí, tem muita coisa do Inter pra gente fazer ainda. Temos 2 longas semanas até o próximo clássico Grenal, e aí, ó, gente, aí o bicho vai pegar, porque Grenal é Grenal, e vocês sabem como é que a coisa é, não é mesmo? Fica por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!